quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Palavra muito conhecida da igreja, irmãos. Olha aí, ó, Salmo 23. Quem é que não conhece o Salmo 23, é? Todo mundo conhece o Salmo 23. É o salmo que a igreja conhece, o ímpio conhece. Todo mundo conhece o Salmo 23. A gente às vezes vê lá no carro, lá, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, todos conhecem esse salmo. Ninguém pode dizer, eu não conheço esse salmo. Mas eu creio que Deus tem algo para extrair para nós nessa manhã, em cima desta leitura. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 23, que ele começa dizendo assim, o Senhor é. O Senhor é o quê, irmãos? Faz assim, ó, o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e eu creio, Senhor, que Tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, abençoando a Tua amada igreja e que nenhum outro espírito ouse, Senhor, sequer se manifestar nesse lugar, porque este lugar é consagrado ao Senhor e somente a Ti damos honra, glória, louvor, adoração e a nossa atenção. Fale conosco, Espírito Santo. Não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas sim que eu seja abençoado e possa, através da palavra, abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Amados, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve um dos salmos que para mim é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Esse salmo é lindo demais. E ele sabia o que estava escrevendo, porque Davi também era pastor. Davi, ele sabia lidar com o rebanho. Davi era um pastor que ele lutou com o urso, lutou com o leão para defender o rebanho. Então Davi, ele sabia exatamente o que era ter cuidado com as ovelhas. Davi, ele percebeu Deus cuidando dele, assim como ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele percebe isso, olha, Deus cuida de mim, assim como eu cuido das ovelhas de meu pai. O mesmo cuidado ele tem para comigo. Davi, ele luta, ele de uma maneira poderosa, Deus com ele consegue livrar das garras do leão e das garras de um urso, uma ovelha no qual iria ser destroçada por aqueles animais. E Davi estava ali para proteger aquelas ovelhas. E assim, amados, assim como Davi, Deus enfrenta por nós qualquer perigo. Você pode dizer amém a isso? Deus enfrenta por nós qualquer perigo para nos guardar. Então não há nada que Deus não possa fazer por aqueles que são suas ovelhas. Não há nada que Deus não possa fazer. E esse salmo, ele é um dos salmos mais belos e mais conhecidos da Bíblia. E digno, eu entendo que ele é digno de um prêmio de literatura, irmãos. Ele é digno de um prêmio por tudo que está descrito nessa palavra. E quantas mensagens você já ouviu em cima desse texto? Quantas palavras você já ouviu acerca do Senhor é meu pastor e nada me faltará? Muitas mensagens você já ouviu, mas eu quero destacar exatamente essa palavra nesse texto. Nada me faltará. E o que é nada, irmãos? O que você pode dizer que é nada? É nada. Nada é nada. Então ele diz, olha, nada pode faltar. E essa promessa de Deus diz respeito a todos. Diz respeito a todos. Pensa comigo. Não, querido. Volta ao texto. O Senhor é o meu e nada, então é para as ovelhas. Então esse texto, essa promessa, são para aqueles que são ovelhas do pastor. Para aqueles que têm o Senhor como seu pastor.
E isso, amados, isso impressiona. Porque essa palavra nada, ela é muito radical. Quando diz nada é impossível, porque nada é impossível. Nada significa 100%, não há nenhum resquício, não há nada que nós possamos duvidar que Deus possa ou não fazer. E esse início já nos confronta por não ser a realidade do nosso dia a dia. Pois muitos estão tendo falta de muita coisa. Muitos estão tendo falta de emprego, né? Falta de trabalho, falta de descanso, falta de lazer, falta de paz. Muitos estão tendo muita falta. E isso nos confronta, nos deixa um pouco em conflito. Amado, o cristianismo é um lugar de encontro de ovelha com o pastor. Cristianismo é lugar de encontrar o pastor que nos protege. O nosso pastor que garante e promete que nada irá nos faltar. Cristianismo é isso, é esse encontro de uma ovelha, daqueles que estão lá fora, os que estão desgarrados, que vêm para o aprisco e encontram no aprisco um pastor no qual ele pode dizer: esse é o meu pastor e nada irá me faltar. Muitas vezes nós tomamos essa palavra de maneira errônea, querido. E nós cobramos de Deus quando temos falta de alguma coisa. Quando nos falta paz, a gente cobra de Deus: Senhor, não é possível eu estar passando por essa luta, por essa tribulação, se a tua palavra me garante que não há de me faltar nada. Senhor, não é possível que eu esteja desempregado, Senhor, precisando apenas de uma portinha de emprego, quando o Senhor me garante que nada irá me faltar. Como pode, Senhor, eu passar por tudo isso que eu tenho passado? Davi, ele teve um cuidado em começar esse texto, irmãos, com essa palavra: nada vai me faltar. E Davi, ele definiu para nós o que não ia nos faltar. E ele define também para quem ele estava se referindo. Ele não estava se referindo a qualquer pessoa. Ah, isso aí é para o mundo inteiro, isso é para todos. Como a gente vê, às vezes, num carro, tem lá um emblemazinho lá do Zé Pilantra, lá, né? E lá em cima escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entende? Está lá o Zé Pilantra e nada me faltará. Como? De que Deus está se tratando? De que pastor nós estamos falando? Quem é essa ovelha? Que ovelha está dizendo que o pastor não deixará falta? Porque Davi escreve por um povo direcionado. O Senhor é o meu pastor e ele não vai me deixar faltar. Davi não está garantindo que não faltaria dinheiro, não, irmãos. Ele não está garantindo isso. Olha, não vai faltar dinheiro, não vai faltar paz. Ele não está garantindo isso. Ele não está garantindo que vai faltar conforto. E também não está garantindo que vai faltar para você as guerras, as lutas, as batalhas. Não. Quando ele diz que nada faltará, é nada mesmo, inclusive as lutas, inclusive as batalhas, inclusive o desemprego. Nada é nada. Então a gente tem que entender o que Davi estava se referindo nesse salmo. Deus cumpre com o que ele promete, irmãos, e nada faltará para a sua vida, nem descanso. Você crê nisso, irmão? A igreja foi arrebatada, não, né? Às vezes eu penso que eu estou sozinho aqui, eu fui arrebatado. Então não faltará, e não faltará descanso para a tua vida. Olha o que diz o verso 2: ele me faz repousar. Aonde? Em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Deus promete que nos fará repousar e nos leva para junto de águas tranquilas. E o que é isso? O que é descanso? Descanso é a mesma coisa que paz. Descanso é a mesma coisa que sossego. É um lugar de tranquilidade. Então não vai faltar. As ovelhas do bom pastor sabem que podem descansar tranquilo. E o salmista diz: eu deito e acordo, né? Eu deito e durmo, eu acordo. Por quê? Porque o bom pastor, ele me sustenta, ele me guarda pelas madrugadas, pela noite. Então eu posso deitar e posso descansar, confiando que o Senhor está comigo. Deus é Deus presente, cuidando de mim, que sou sua ovelha.
Podemos descansar em paz. Ninguém entende quando um crente está em tribulação, ele consegue rir, irmãos. Você já viu um povo achar graça duro? Quem está duro, diga amém. Olha só Jesus. Não é, irmão? E a gente consegue se alegrar, a gente consegue rir, nós conseguimos brincar um com o outro, conseguimos ser felizes. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, com dinheiro ou sem dinheiro. Com saúde ou sem saúde, está no leito de morte, o sujeito está lá, glória, glória, aleluia. Aí o médico diz, meu filho, tu está cantando, tu vai morrer hoje. Glória, glória, aleluia. Não é assim, irmãos? Você já viu um povo assim? É o povo que tem certeza do céu. É o povo que tem certeza da salvação em Cristo Jesus. É o povo que sabe para onde vai, para onde está indo, para onde eu estou indo, irmãos. Então não há nada que eu tenha que temer. Não temo a morte. Você está entendendo, querido? Por quê? Porque eu sou ovelha desse bom pastor e ele me dá descanso. O Senhor te dá descanso em meio a lutas e tribulações. Olha o que diz em Isaías capítulo 40, verso 30 ao 31. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Está dizendo assim, ó, você que pratica o esporte, pratica MMA, você que é bom de luta, bom de tudo, você que é jovem, é forte, né? Você se cansa e se fatiga. Então você, eu sou de academia, estou lá malhando todo dia, né? E tal, o jovem lá de academia, então lá malhando e tal. Se cansa e se fatiga. Nós nos cansamos. Mas os que esperam no Senhor, aleluia. O que faz, irmãos? Leia aí. Sobem, aí renovam suas forças, sobem com asa como águia, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Por quê? Porque o nosso Deus nos dá descanso. Aquele que é ovelha do Senhor, o cansaço ele chega na vida de todos e até de jovens. Ele chega para todo mundo. Os jovens também se cansam, mas aqueles que são do Senhor, eles renovam as suas forças. Aleluia. Que amanhã, ao levantar, querido, a sua força seja renovada para mais uma semana de batalha, mais uma semana de luta para ganhar o pão nosso de cada dia. Que você se renove, que o Senhor te renove pela madrugada. Você nem espera, você não sabe o que está acontecendo, Rony, você não sabe o que está acontecendo. Deus está te guardando lá, está renovando as forças, tá renovando teu coração. Olha aí que maravilha, né? Está diminuindo a barriga. Não, isso é outra história. Então, irmãos, vamos entender isso. Amado, Deus promete que haverá descanso e que é mais refrigério. Olha o que diz, querido, o verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Qual é o contrário disso? Qual é o contrário de refrigerar a alma? O contrário é viver atribulado. Pessoas que vivem atribuladas, sufocadas, que vivem no seu dia a dia, querido, numa luta constante. Alguém que está entalado com alguma coisa que está dentro, né, que não consegue colocar para fora. Alguém que precisa tomar decisões. Alguém que quando vai tomar uma decisão, ele tem que buscar o justo juiz, o Senhor dos senhores. Porque guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele nos guia, ele é justo. Antes de tomar uma decisão, eu vou buscar o meu juiz, eu vou buscar aquele que pode advogar por mim, aquele que pode bater o martelo na hora certa, aquele que está comigo e não me abandonará. Por quê? Porque ele me refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. Quantos vivem a vida com alguma coisa dentro, irmão, que está tirando a paz? Quantos vivem a vida inteira com as coisas dentro do coração, uma mágoa, uma palavra que foi lançada, algo que você ouviu, que trouxe uma mágoa profunda no teu coração. E o Senhor está dizendo para mim e para você, eu refrigero a tua alma. A ovelha do Senhor, querido, quem é a ovelha do Senhor não guarda mágoa no coração, irmão. Eu vou repetir para você, quem é a ovelha desse bom pastor não guarda mágoa no coração. Coração de crente não tem lugar para mágoa. Não tem lugar para mágoa. Aonde o Espírito Santo habita, ele não vai dividir esse lugar, esse espaço com mágoa. Não vai, irmãos. Então ele não vai dividir, ele não vai... É como eu falei,
Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. A mágoa, o pecado, como é que pode habitar o mesmo lugar do Espírito Santo? Como pode? Não pode ocupar o mesmo lugar. Então você que está aqui nessa manhã, começa a pensar no que tem dentro do teu coração. E peça ao bom pastor, Senhor, tira de mim, refrigera a minha alma, Senhor. Eu preciso ter uma alma refrigerada. A vida é uma sensação constante de preocupação. A vida é uma sensação constante de medo, de insegurança. Ainda mais nos últimos dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo momentos de insegurança, momentos difíceis. É na política, é na vida, é no trabalho, é tudo que é lugar. A gente está vivendo uma vida de insegurança. Porém, os que são ovelhas dele, não faltará o refrigério. Não faltará, irmãos. Ah, pastor, e se fulano entrar na política? E se Beltrano entrar? A palavra do Senhor independe de político. Ele independe de presidente do país, irmãos. Você é dependente da palavra. Essa é a nossa constituinte. Olha aqui, ó. Você tem na tua mão. Ande segundo a palavra e você terá paz na tua vida. Para com essa preocupação. Mas, meu Deus, se fulano entrar... Ah, meu Pai, o que vai ser da minha vida? Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. O céu foi conquistado para você, não foi por um voto humano, não, irmãos. Não é um voto humano que vai conquistar o céu, não. O céu foi conquistado pelo sangue precioso, o carmesim de Jesus. É nele que nós cremos. Eu não preciso crer em seja lá o presidente que vier. Eu não preciso crer nele, eu preciso crer na palavra. É o que a palavra me garante. Ela me garante refrigério. O Senhor me garante segurança nele. Segurança. Ah, pastor, mas olha, estão dizendo aí que a igreja vai ser perseguida. A igreja de Cristo, ela não é perseguida. A de Cristo não. Ela pode ser perseguida por quem quer que seja, mas ela jamais se deixará levar. A igreja de Cristo permanece firme, irmãos. Haja a perseguição que houver. Haja o que houver. Falei agora com o meu pastor, se tirarem a Bíblia de você. A Bíblia foi confiscada. Pronto, tirem. E agora? A Bíblia está aqui dentro, irmão. Aqui, ó. Eu vou pregar o evangelho porque a Bíblia está dentro de mim e a boca fala do que o coração está cheio. Então se encha da palavra de Deus. Se encha de Deus. Se encha de Deus. Domingo que vem é um dia de eleição. Sai para votar. Mas cheio de Deus. Cheio de Deus. Não interessa quem seja. Eu não quero discutir política com ninguém. Em quem você vai votar? Vai lá. Mas cheio de Deus. Senhor, haja o que houver nessa manhã. Haja o que houver nesse domingo. Haja o que houver. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e me refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça. Quantos estão colhendo frutos como consequência das decisões erradas que tomaram na vida, irmãos? Quantos colhem esses frutos? Mas os que são do Senhor, Ele guia na direção correta. Ele guia na direção correta. Eu tenho um caminho. Você tem um caminho. Igreja de Cristo, você tem um alvo. Você tem um alvo, está entendendo isso, ovelha do Senhor? Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Jesus. É Jesus. O meu alvo é Cristo. Então no verso 4 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Quantos hoje estão sendo dominados pelo pânico, irmãos? O medo se tornou uma marca nos nossos dias. O medo. Eu estou com medo de pegar a doença. Meu Deus, vou pegar uma doença. Ai, meu Deus do céu, eu vou viver dentro da bolha agora que eu estou com medo de pegar a doença. A pessoa espirra do telão, porque está repreendido em nome de Jesus. Senhor, sai Satanás, é assim? Sai demônio, né? Espirrou, pronto, já estou doente. A pessoa vive num pânico tremendo, vive no medo, é medo de bala perdida. É medo de tudo. Não vou para a igreja à noite, que Deus me livre. E se bobear em casa, ainda faz o cruz credo ainda. Não, Deus me livre. Não, que isso, rapaz? É bala perdida, é tiroteio, é assalto, meu celular vale muito dinheiro, vão assaltar meu celular, vão me roubar. É uma vida toda voltada para o medo. E medo é algo que Deus nos deu como meio de defesa. Ele deu como meio de defesa para fugir de um perigo. E hoje, irmãos, o medo deixou de ser algo saudável e se transformou em uma doença. O medo virou doença. O medo, ele pode ser didático, ele pode ser muito bom para nós.
Quando você, por exemplo, você não vai enfrentar, por exemplo, botar a mão dentro da boca de uma cobra, vai? Eu vou enfrentar. A palavra do Senhor diz que se uma serpente me morder, não me causará dano nenhum. Vai lá, bota a mão lá, irmão. Bota a mão. Não leia a Bíblia com um texto sem contexto. Texto sem contexto é um pretexto. Então eu entendo a palavra, eu não vou entrar nesse mérito. Mas as pessoas são assim. Não, vive com medo de tudo, vive uma vida de pânico. Medo é algo que Deus deixou aí. Mas o medo controlado, irmãos. Esse medo desenfreado que as pessoas estão, o medo se transformou em pânico. E essa palavra pânico faz referência a um deus da mitologia grega chamado Pan, que é metade homem e metade bode. Então as pessoas parecem que estão vivendo em prol de Pan. É Pan, tá todo mundo com Pan. É medo, é pânico, é medo. Querido, em nome de Jesus, os que são ovelhas do Senhor estão guardados, protegidos do Pan. Eu vou repetir para você dar um amém direito. Os que são ovelhas do Senhor são guardados e protegidos do Pan, do pânico. Não há o que temer, irmãos. Ovelha do Senhor, não há o que temer. Fala para o teu irmão aí, tu vai morrer no dia certo. Pode falar para ele aí. Pode falar, irmão. É no dia certo, querido. Não tem papo. Ah, mas eu moro numa comunidade e é bala voando para tudo que é lado. Só te acerta se Deus assim permitir, irmão. Se for o teu dia, não tem bala, não tem ninguém, tu vai na tua casa lá deitado, acabou. Acabou. Quando o Senhor lá em cima desligar a torneirinha, não tem dinheiro que ligue aquela torneira lá em cima. Você está entendendo, amado? Então, para que temer? Eu vou temer a quê? Eu vou entrar de cabeça, vou fazer o que Deus me manda. Presença de Deus na minha vida, presença de Deus na sua vida. É isso que importa para nós. Os que são ovelhas do Senhor não faltará descanso em meio às lutas, às crises e dificuldades. Ele nos dá refrigério. Ele nos dá coragem para seguir adiante. Ainda que eu ande, olha o verso 4, na sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor, o meu pastor, tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Tem um braço poderoso te protegendo 24 horas do dia. Você está entendendo isso, irmão? Mas para quem é isso? Para quem foi escrita essa palavra? Para as ovelhas do bom pastor. Tudo isso é para a ovelha do bom pastor. Isaías capítulo 43, verso 11 ao 13, vai dizer, eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ele garante, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agora leia aqui comigo, ó. Agindo, quem impedirá o agir do bom pastor a favor das suas ovelhas? Quem poderá agir contra as ovelhas do bom pastor, irmãos? Quem poderá agir contra nós? A palavra nos garante segurança. Olha o que diz o verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Ele não está falando, eu vou preparar um lanchinho. Vou preparar um lanchinho, aquele lanchinho que a gente come lá nas células, né? Depois da célula tem um lanchinho. Não é assim, irmão? Não, não é esse lanchinho. Ele não está falando de lanchinho. Ele está falando, olha, eu vou preparar um banquete. É um banquete. Banquete é a ideia de abundância. Ou seja, Deus tem para nós, querido, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Porém, é para as ovelhas do bom pastor. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Essa palavra é para as ovelhas do bom pastor. Ele prepara um banquete diante dos seus inimigos. E eles verão que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Amado, se eu parar essa mensagem aqui agora, entregar o microfone, começar daqui do pastor Manuel e terminar lá na irmã Marisa, lá atrás, ouvindo os testemunhos do quanto Deus agiu na tua vida, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Como
como Deus agiu, como Deus tem agido na nossa vida. A começar pelo que você era e pelo que você é. Olha o que você era. Né? Você era o quê, irmão? Todo mundo aqui, a maioria aqui era ex. Ex-filho de bruxa, é o meu caso. Ex-macumbeiro, ex-drogado, ex-cachaceiro. Né? Ex-tudo. Então você está do lado de um excelente em Cristo. Nós hoje somos excelentes. Ele nos escolheu, irmãos. Você está entendendo? Para fazer de nós uma nova criatura. Estou aqui diante de milagres. Você é um milagre de Deus, um milagre do bom pastor. Nós somos o milagre. Não nos faltará suprimento. Nenhum justo terá falta alguma, porque o Senhor proverá. Ele é Deus provedor. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 25 ao 27. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será o quê, irmãos? Será perpétua. Promessa do Senhor para nós. Para nós quem? Ovelhas do bom pastor. A gente às vezes lê a Bíblia e fala assim, rapaz, isso aqui, ó, mas vai incluir isso aqui no pecador, naquele que vive na prática do pecado? Não, irmãos. Se vive na prática do pecado, não é crente. Se vive na prática do pecado, não é ovelha desse bom pastor. Porque a ovelha desse bom pastor não vive na prática do pecado. De vez em quando nós escorregada, né assim, irmão? Aí o bom pastor faz o quê? Meu filho, volte-se para mim. O Espírito Santo que habita em você, querido, na ovelha do bom pastor, porque o Espírito Santo habita na ovelha do bom pastor. Ele vai lá e coloca o dedinho na tua ferida. Não é assim. Não faça desse jeito. Ah, mas eu não consigo perdoar, não. Meu coração é assim mesmo. Tá? Quer gostar de mim? Gosta e tal. Não faça isso em nome de Jesus. Se converta em nome de Jesus. Está faltando o quê, irmãos? Conversão. Deus gera um poder sobrenatural sobre nós, agindo a nosso favor, irmãos. Não nos faltará a unção do Espírito Santo. A unção significa a presença do Espírito Santo na nossa vida, poder de Deus, o dunamis de Deus, um dinamite de Deus para nós. Deus fará de você uma bomba para explodir o inferno, irmãos. Você está entendendo o que Deus quer fazer de você, ovelha do Senhor, nessa manhã? Fazer de você uma bomba para explodir o inferno, porque o Espírito Santo habita em você. Habita em você. Saia com poder nessa manhã para pregar o Evangelho. Prega o Evangelho mesmo. Ah, mas eu não sei, o cara está com um fuzil na mão. Apresenta a tua BS-66, não falta um tiro. Não falha um tiro a BS-66, irmão. O cara tem a R-15, eu tenho BS-66. 66 livros, não falha um tiro aqui. O que você abrir aqui, irmão, qualquer capítulo que você abrir, tem uma palavra para alguém. Qualquer capítulo, abre qualquer... até Levítico, até Deuteronômio, que são livros dificílimos de ser traduzidos. Meu pastor sabe disso, que ele é professor. Muito difícil traduzir Levítico, Deuteronômio, mas você abre lá, tem uma palavra. Deus tem uma palavra, porque não falha, essa palavra não falha. Os que são do seu rebanho, ele promete que haverá suprimento, haverá pão sobre a mesa. Olha o que diz no verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É palavra de Deus. Olha o verso 6, irmãos, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E o que vai acontecer, irmão? E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia não nos faltarão. E eu estive falando na quinta-feira sobre o que é misericórdia. São duas palavras que a gente precisa entender um pouquinho, misericórdia e graça. Aí eu dei um exemplo. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que eu mereço e Deus não dá. O que eu mereço? O castigo, a punição.
Deus está com a mão estendida para me punir, para me castigar. E por misericórdia Ele recolhe a sua mão. Você está entendendo, irmão? Misericórdia. Eu mereço, mas Ele não dá. E o que é graça, pastor? É aquilo que eu não mereço e Ele dá. Aí Ele faz assim, ó, toma, meu servo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Você não merece o céu não, mas toma, meu filho. Toma o céu para você, ó. Está aberto. Está aberto. Toma a vida do meu filho para você, olha, a vida do meu filho. Troca essa vida que você tem pela vida que ele tem para você. Porque eu tenho vida para você, e vida em abundância. E o que é isso, irmãos? É graça. É graça. A diferença da graça e da misericórdia é isso. A misericórdia, Ele recolhe a sua mão quando eu merecia. Eu merecia a punição dEle. E por misericórdia Ele recolhe. E por graça Ele me abençoa. Ah, que Deus bom, que Deus maravilhoso, irmãos. Que Deus bom. Teremos a misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. E sempre que clamarmos por misericórdia, Ele recolhe o seu braço. Senhor, tem misericórdia de mim, irmão. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra Ti, Senhor. Eu pequei contra os céus, contra Ti. Eu pequei, eu tenho meu coração, Senhor, aqui está entupido de mágoa. Por que Deus está falando tanto de mágoa nessa manhã? Que é para você perdoar, querido. Para você sair dessa manhã dizendo assim, eu quero te perdoar, eu quero pedir perdão. Se eu errei, me perdoa. Deus requer isso de nós, ovelha do Senhor. Quando Deus estende seu braço ao nosso favor para nos abençoar, mesmo sem merecimento, isso é graça pura de Deus. Isso é graça do Senhor. Não merecíamos ter descanso, irmãos. Nós não merecíamos ter esse refrigério que Ele nos garante. Nós não merecíamos ter uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. Isso é puramente graça de Deus para nós. Isso é a graça do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar, nem a graça e nem a misericórdia de Deus. Nada é nada mesmo. Você pode dizer muito obrigado, Senhor. As promessas do Senhor são fantásticas, irmãos. São tremendas as promessas dele. E nós temos experimentado essas promessas todos os dias da nossa vida. Nosso Deus é fiel. Deus vê as nossas adversidades, Deus vê as nossas lutas. E as pessoas não conseguem entender como nós conseguimos viver em paz em meio a tanta luta, em meio a tanta batalha. Como é que nós conseguimos sobreviver a tudo isso? Davi, quando escreveu, imaginou que nós pegaríamos a ideia do salmo como sendo para todos. E esse salmo é somente, repito, para as ovelhas do bom pastor. Então, se você é ovelha do bom pastor, querido, tome posse disso, que essa palavra é para você. Se o Senhor for o seu pastor, nada irá lhe faltar. Você é ovelha do Senhor, sim ou não? Amém, querido? Nada te faltará. Por que não? Porque você tem a marca da ovelha do Senhor. E quem são as ovelhas do Senhor? É o que ele descreve lá em João 10,14. Eu sou o bom pastor. Agora ele diz quem ele é. Ele diz, aquele pastor lá de Davi, aquele pastor no qual Davi falou que o Senhor é o meu pastor, esse pastor sou eu. Aí o Senhor está dizendo, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 1000 anos depois do rei Davi, querido, agora aparece um homem em Jerusalém, filho do seu José e da dona Maria, né, dizendo exatamente isso. Olha, eu sou o bom pastor. Eu sou o teu pastor. Todos os judeus conheciam o Salmo 23, irmãos. Todos conhecem o Salmo 23. Jesus é o pastor. E isso é verdade na vida daqueles que são de Jesus. Os que são de Jesus, eles sabem. Eu sou do Senhor, Ele é meu pastor. Então, se eu estou passando por luta, Ele me garantiu, não vai faltar. Não vai faltar a luta, mas também não faltam as vitórias. Não falta a vitória. Ele conhece cada uma das suas ovelhas, irmão. E como é ser ovelha de um pastor, se nem ao menos Ele os conhece? Como é? Como é que eu vou dizer que eu sou ovelha dele, se nem ao menos Ele me conhece? Se nem ao menos eu me cheguei a Ele? Como? Como é que eu vou pedir algo a alguém que eu não tenho intimidade com ele? Como é que eu vou me chegar a ele?
Se eu ao menos o respeito, como se chegar a ele? Ver você aqui não significa que eu te conheço e que você me conhece, meu irmão. Não significa. Ver você aqui não significa que você vai dizer para mim assim, pastor, me dá 1.000, toma. Não, querido. Não posso fazer isso. Até porque também não tenho. Mas a intimidade leva a isso. A intimidade leva, por exemplo, eu tenho intimidade com o meu pastor, ele comigo. Pastor Manuel, eu estou passando um problema sério, pastor. É assim, 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 eu tenho intimidade. E ele, por confiar em mim, saber quem eu sou, o que é que ele faz? Pastor, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. Está entendendo isso, irmão? Agora, se eu não tenho intimidade com ele, não sei quem ele é, pastor, estou passando um problema sério aí, pastor, eu preciso de 1.000. Que isso, rapaz, nem te conheço. Sei lá se vai me pagar? Sei lá quem é você? Então, como é que você quer pedir algo ao Senhor se você nem intimidade tem com ele? Como é que você quer se chegar diante dele, apresentando o seu problema, se nem intimidade com ele você tem? Primeiro você precisa ser ovelha dele. Primeiro precisa ser ovelha. Como é que eu me transformo? Como é que eu me torno ovelha dele? Reconhecendo o sacrifício dele na cruz por mim. Então, quando eu reconheço que ele derramou seu sangue a meu favor, e eu me rendo a esse sacrifício, ele me toma como ovelha, ele me toma como filho. Agora sim, eu tenho entrada na casa do Pai. Agora eu sei quem é o Pai. Agora eu estou com o meu Pai. E diante do meu Pai, eu posso pedir ao meu Pai. Diante do meu pastor, eu posso apresentar as minhas causas ao meu pastor. Mas se eu não tenho essa intimidade, como? Como que eu vou me chegar a ele? O bom pastor, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Porém, existem ovelhas que não são do bom pastor. Tem ovelhas que não são dele. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 10. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Tem ovelha, mas que não é do rebanho do pastor. Então qual é o papel da ovelha que é do bom pastor? É trazer outra ovelha para que essa ovelha se transforme em ovelha do bom pastor. Aí entra o nosso evangelismo. Aí entra o nosso papel, como o Senhor diz. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está perdido mesmo, já está condenado. Porque não são ovelhas do meu aprisco. Os que não creem não são as minhas ovelhas. Então, se você não é ovelha do Senhor, se você não tem nada a ver com o Senhor, no qual estou lhe apresentando aqui, esquece de pedir alguma coisa a Ele antes de entregar a sua vida a Ele. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida ao bom pastor, a ele te abençoa, você agora, a partir de agora, você é filho de Deus, filho do Senhor e ovelha do bom pastor. Agora sim, abra o teu coração e peça a ele. E nada lhe faltará. Nada faltará às ovelhas do bom pastor. Quando o pai manda o filho fazer algo, amado, e ele não se manifesta, o filho ouviu, porém não escutou. Ele não deu ouvido à voz do Pai. Quantos estão hoje dentro da igreja apenas como meros participantes? Apenas como participantes. Amado, o nosso Deus, ele não vive de censo. Ele não vive disso. Sabe, a gente não vive disso aqui na igreja. Ai, graças a Deus, eu tenho 500 membros e tal, tantos dizimistas. A gente não vive disso não, irmão. O Senhor nem vive disso. Você está entendendo? Então não vem, eu estou aqui, eu faço parte dessa igreja. Amém. Mas faz parte do aprisco do Senhor? Não adianta você ser só frequentador, irmão. O que é necessário, pastor? Se render a Ele. Fazer exatamente isso, tomar uma posição na tua vida. Tomar uma posição. E aí o Senhor vai te abençoar. Vai abençoar a tua vida, você vai se render a Ele. E o Senhor vai dizer, esse agora é minha ovelha, eu cuido dele, e nada lhe faltará. Nada faltará, irmãos. Quem é essencialmente ovelha de Jesus? Os que ouvem a voz de Jesus. Ouvir na Bíblia não é somente maldição, irmãos. Ouvir na Bíblia é comportamento. Ouvir na Bíblia é mudança de vida. Isso é ouvir. É um exemplo que eu dou a você, ouvir. Eu escutei aqui um barulho. Agora, sei. Que barulho é esse? É que eu escutei. Agora é comportamento. Ouvir
faz parte da nossa mudança de vida. Portanto, os que têm ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando para você nesta manhã. Ouvir na Bíblia é seguir, irmãos. Ouvir na Bíblia é obedecer à voz daquele que fala. As ovelhas do Senhor são os que tiveram um encontro real com Cristo e obedecem à sua voz. Esses são ovelhas do Senhor, que obedecem à voz de Deus. Jesus, quando encontrava uma pessoa, ele chamava e dizia: segue-me, segue-me. E eles o seguiam. Havia uma multidão com o Senhor. Quando Jesus fala não adultere, não minta, não roube, e você continua praticando a mesma coisa, você não é a ovelha do Senhor. Não é a ovelha de Cristo. Porque as ovelhas, elas escutam e elas obedecem. Você não é ovelha do bom pastor se vive na prática do pecado. E não adianta, querido. Ah, mas peraí, pastor, mas eu sou um estudante da palavra, eu prego muito bem. Você pode pregar, você pode tocar, pode cantar, porque profissional da fé está cheio por aí, irmão. Está lotado de profissional da fé. Um monte de gente fazendo um monte de coisa. Mas será que são ovelhas do Senhor? Se vivem na prática do pecado, não são ovelhas do Senhor. Porque as ovelhas do Senhor reconhecem: eu sou pecador e eu preciso deixar isso de lado, né? Aquele que deixar alcançará misericórdia. Ou seja, as mãos do Senhor estão assim, para punir. E sabe qual é a punição de um pecador, irmão, que vive na prática do pecado? A punição é inferno, é morte eterna. Essa é a punição. E qual é a bênção para aqueles que são ovelhas do Senhor? É vida eterna, é vida em abundância, é vida com Cristo. É morar no céu, tem uma morada esperando por você, ovelha do Senhor. Há uma morada eterna esperando por você, irmão. Há uma vida em abundância esperando por você. Isso não diz respeito a não cometer erro, não, irmãos. Pois eu cometo muitos erros, saiba disso na minha vida. Cometo erro sim, por que não? Quando a gente escorrega, eu digo: Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa meu pecado. Senhor, perdoa se eu pensei mal, perdoa se eu julguei mal. Às vezes, irmãos, a gente peca por nosso julgamento. Pecamos por julgamento, mas pela graça do Senhor. Por aquilo que você entende quem você é em Cristo, vem um arrependimento. Aí o Senhor, que ia puni-lo, ele recolhe a sua mão e te abençoa com graça. Você entende isso, querido? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Por causa da obediência ao Senhor, nós podemos desfrutar de cada uma dessas verdades do Salmo 23. E quais são as verdades que tem aí, irmãos? Descanso. Você pode dizer: o meu pastor me dá descanso. O meu pastor me dá refrigério. O meu pastor me dá uma direção. Ele me dá consolo, suprimento, unção, misericórdia e graça, porque eu sou ovelha do bom pastor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E se você não é ovelha do Senhor, torne-se hoje. Hoje, agora. Como é que eu faço isso, pastor? É muito simples. Não é difícil. Como é que eu faço, pastor? Basta você dizer assim: eu aceito esse plano aí. Eu aceito. Pastor, eu não quero a morte eterna para mim. Eu quero a vida eterna. Então eu quero abrir um precedente essa manhã. Tem alguém aqui que entendeu isso? E queira: pastor, eu quero realmente me render a essa palavra aí. Eu quero me render a esse Jesus. Eu quero me render porque eu creio nisso. Eu acredito nessa palavra, Senhor. Eu passei a entender o que é ser ovelha do Senhor. E eu passei a entender o que eu sou hoje. O que eu sou. Então, se você que está aqui nessa manhã: pastor, eu quero me render. Você pode levantar sua mão e vir aqui à frente? Pastor, eu quero esse plano para a minha vida. Alguém aqui: pastor, olha só, pastor, eu pensava que era, mas eu não sou. E agora eu quero ser. Eu pensava que eu era, mas eu estava aí pulando para lá e para cá, sabe, pastor? Eu estava assim, pipocando de um lado para o outro. Mas agora eu quero me acertar com Cristo. E não é com a igreja, não. Não estou te convidando a ser membro da igreja, não, irmão. Nada disso.
Tá? Não é uma placa denominacional que vai te levar para o céu, não. É Jesus. Quem te leva para o céu é Jesus. Então, alguém aqui nessa manhã, pastor, eu quero. Vamos colocar de pé todos, irmãos, em nome de Jesus. Quantas vezes nós perguntamos às pessoas, quem é você? Quantas vezes a gente pergunta para uma pessoa, se eu perguntar agora para o meu pastor, pastor, quem é você? Ele vai dizer, sou engenheiro, trabalho na eletronuclear, eletronuclear, né? Sou esposo da Isamara. Não é isso. Se eu perguntar, Davi, quem é você? Sou advogado, não é isso? Né? Exatamente, tenho 2 filhos, bonito. Não é isso aí, irmão. Sou bonito, não é bonito? Sou soberbo, não. Falar que é bonito. Mas então, irmãos, pensa comigo, se a gente perguntar quem é você, nós estamos acostumados a dizer exatamente o que nós fazemos. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Mas se você responde nessa manhã, eu sou uma ovelha de Jesus, se isso é o que você é, então eu sei o que você tem. Agora eu sei o que você tem. Se a tua resposta nessa manhã é essa, eu sou uma ovelha de Jesus, eu sei então quem você é. E se você é uma ovelha de Jesus, você tem todas essas promessas do Salmo 23 para a sua vida. Mas se você não é uma ovelha de Jesus, eu também sei o que você tem. Você tem um pecado enraizado em você que você não abre mão. Não abre mão, eu não tenho como. Você tem no coração muitas vezes uma soberba tão grande que acha que ser crente é coisa de gente boba, de gente pobre, de gente... Tem uma soberba no teu coração. Então essa manhã é uma manhã de quebrantamento, irmãos. É uma manhã de você se quebrantar mesmo. Dizer, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. A maior bênção da sua vida não é se tornar um advogado, um engenheiro, um médico. Não é se tornar um jogador de futebol de alta categoria. A maior bênção na sua vida é se tornar uma ovelha de Jesus. Essa é uma bênção, irmão. Porque o que te espera lá em cima são ruas de ouro. Ruas de ouro. Cristais. Pedras preciosas. Leia Apocalipse, capítulo 20, 21. Leia a palavra do Senhor. Veja o que te espera. Ah, mas eu aqui com a minha profissão, eu posso conquistar muito. Não! Não chega a 1 trilionésimo do que você tem lá em cima, Davi. Tem nada. Você pode ganhar o mundo inteiro aqui nessa terra. Mas quando você baixar a sepultura, vai ficar tudo aqui nessa terra. E você para onde vai? Para onde você vai? Se não tem retorno mais aqui, irmãos. Não há retorno. Ao homem cabe morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Então você que está ouvindo em casa essa palavra, pastor, eu quero me render a Cristo. Se renda onde você está. Então ainda há tempo, enquanto nós estamos cantando esse louvor, ainda há tempo de você sair do seu lugar e se sentir seguro nos braços do Senhor. Ainda há tempo. Faça isso enquanto nós estamos louvando.